Eu gostaria de comunicar e agradecer a presença da doutora Raquel Breda, do Ministério do Meio Ambiente, e, neste momento, iniciar o nosso último painel da manhã, o papel do ambiente construído no desenvolvimento de novos modelos energéticos, e chamar ao palco, para moderar este painel, o professor doutor Roberto Lamberts, membro do Conselho do CBCS, coordenador do CT Energia, PhD em Engenharia Civil, pela University of Leeds, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, ex-presidente da ANTAC, Associação Nacional de Tecnologia do Meio Ambiente. Gostaria também de convidar o senhor Ricardo Baitello para apresentar a palestra Novos Rumos para a Matriz Energética Brasileira, Caminho para um Desenvolvimento Mais Limpo. O senhor Ricardo Baitello é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP, mestre em Eficiência Energética e doutor em Planejamento Energético pela mesma instituição. Dr. Ricardo coordena a área de Clima e Energia do Greenpeace Brasil, atuando na promoção de energias renováveis e na mitigação de gases de efeito estufa. Coordena, desde 2007, os relatórios de cenários energéticos do Greenpeace para 2050 e participa de iniciativas análogas como a Plataforma de Cenários Energéticos e o projeto IES Brasil, Cenários de Mitigação. É também pesquisador da Seção de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da Universidade de São Paulo, atuando em planejamento integrado de recursos energéticos, gerenciamento do lado da demanda e valoração de impactos socioambientais de recursos energéticos. E para abordar o tema, o potencial para eficiência energética e redução de consumo em edificação, convidamos também ao palco o senhor Edward Bornstein, mestre em Engenharia de Energia e Meio Ambiente pela University of Cambridge, sócio fundador da Mid-City Projetos e especialista em otimização de sistemas energéticos. É líder do projeto Desempenho Energético Operacional do CBCS. Professor. Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Muito obrigado por aqueles que estão optando por não ir para o almoço e ficar para o nosso painel. Eu tenho certeza que vamos entretê-los aqui. E seremos breves também, para não gastar o tempo de vocês. O nosso painel começou um pouquinho atrapalhado com a palestra do professor Goldenberg, mas eu vou fazer uma breve introdução aqui, assim que o nosso sistema começar a operar. Mas a palestra do Goldenberg nos botou muitas inspirações e muitas questões importantes na mesa, né? Muitos anos se passaram, ele foi um dos fundadores do Procel e a gente está vendo muito pouco de eficiência energética nesse país. Consegue botar outra apresentação minha já? Beleza? Estamos chegando lá. Ótimo. Isso aqui deve funcionar. Bom, o nome do painel vocês já sabem. Eu queria salientar algumas questões que a Comissão Técnica de Energia fez aqui dentro do CBCS. Uma delas foi esse documento para o Ministério do Meio Ambiente, com algumas recomendações de políticas. Tem área de materiais e água também aí dentro, mas a parte de energia, a qual o Edward e eu trabalhamos, está bastante interessante. Eu recomendo a leitura, porque a gente conseguiu aprofundar muitas questões importantes ligando energia e meio ambiente, né? A outra questão importante é o lançamento nesse evento desse posicionamento da Comissão de Energia. É um posicionamento sobre todos os problemas que a gente está tendo e oportunidades que a gente tem ligados à eficiência energética nos edifícios. Ele está disponível no site também, eu recomendo a leitura, que eu acho que ele está bastante inspirador. E eu agradeço certamente ao professor Hildo Sauer, que nos recebeu no IEE, ele é colega do professor Goldenberg. Ele detalhou muito o funcionamento do sistema elétrico, algumas coisas que eu certamente não sabia, e deu para a gente ficar extremamente preocupado
eu espero que vocês encarem um posicionamento como uma visão de futuro do que a gente tem para fazer e as oportunidades que se colocam, né? Então, o Brasil tem um enorme potencial de geração renovável, a gente tem ainda potenciais hidráulicos disponíveis, tem um enorme potencial eólico, potencial fotovoltaico não falta, temos bastante sol e biomassa, né? Então, por que a gente não está mais fazendo mais energia renovável? É a grande pergunta que resta. Basicamente, o que a gente enxerga é uma grande falta de planejamento, né? Em 2015, a gente só não teve mais problemas, como o próprio professor Goldenberg colocou para vocês, porque entrou uma crise econômica, né? Isso aqui, esse é um gráfico que está no documento aquele do MMA, aqui mostra as emissões, né? E vocês veem que as emissões começaram a subir violentamente depois de 2009. Em 2014, elas estão lá em cima, praticamente 6 vezes mais do que em 2009. Isso é justamente o que ele colocou da operação das termoelétricas para gerar energia elétrica, né? São máquinas bem ineficientes, feitas para entrar só em momentos de ponta, e por falta de planejamento elas tiveram que entrar 24 horas por dia, causando impactos ambientais bastante consideráveis que poderiam ter sido evitados com planejamento. Acho que não funciona mais esse aqui também. Planejamento pelo lado da oferta foi o que foi feito no Brasil até hoje. Gera-se mais energia para gerar desenvolvimento do país. Foi muito bom, funcionou bem, eu acho que a gente tem que reconhecer. Durante uma boa parte, a nossa dívida econômica externa era, grande parte, motivada pelo setor elétrico. A gente já pagou isso e a gente conseguiu alavancar o desenvolvimento do país naquela época por esse planejamento. Mas isso é coisa do passado, né? Só que parece que a gente ainda vive no passado, porque a gente deveria estar pensando em planejamento integrado de recursos, né? Quando a gente fala em planejamento integrado de recursos, é reconhecer que a eficiência energética tem um papel fundamental, né? A própria Agência Internacional de Energia coloca a eficiência energética como o primeiro combustível que deveria ser usado, e é o que mais está sendo usado nos países desenvolvidos, né? A gente não tem que esperar ficar desenvolvido para usar ele, a gente tem que usar ele imediatamente. Gestão do consumo e uso do comportamento do consumidor. Então, vocês vão ouvir o Edward falar um pouquinho sobre o consumo dos edifícios em uso e o que a gente pode fazer para mudar. Mas o consumidor tem um papel fundamental e a gente perdeu ano passado, não alertando o consumidor que teria sido muito mais barato ele economizar energia do que ele pagar a conta que a gente está pagando esse ano e vai pagar por muitos anos, né? A dívida dessa crise de energia é por volta de 100 bi e parte está na tarifa de vocês, parte vai estar nos impostos de vocês também. E a terceira coisa é geração distribuída, né? Nós temos que sair da lógica de geração pelo lado da geração centralizada, né? E partir para a geração distribuída. Nós podemos gerar energia nos nossos próprios telhados e com isso ajudar o planejamento energético do país. Claro que isso tudo tem que ser concatenado e a gente precisa de uma coisa estruturada que a gente não está vendo por parte do governo. As edificações consomem 50% da energia elétrica brasileira, 50%, né? Então a gente deveria merecer uma atenção especial. Se a gente consome 50%, vamos ver o que eles poderiam economizar. Edificações de energia zero já são possíveis e economicamente viáveis. No setor residencial, a gente certamente já está valendo a pena colocar um painel fotovoltaico no telhado de vocês e gerar energia que vai sair mais barato do que a energia da concessionária. Só precisa ter dinheiro para financiar isso por alguns anos, 6 anos talvez, né? Com o preço da tarifa, se ela continuar subindo, talvez o payback seja mais rápido, né? Vários países já estão fazendo legislações e obrigando que os novos edifícios sejam de energia zero. A Europa está nessa linha, Estados Unidos está nessa linha. No Brasil a gente nem fala nisso porque a gente só pensa em geração centralizada. As ações prioritárias, eu imagino que o Goldenberg já tocou em algumas delas, mas certamente a melhora dos índices de eficiência
mínimos de eletrodomésticos. Nós compramos ar-condicionado split mais ineficiente do que os que são consumidos na China e importamos de lá, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade do governo, deixar que isso aconteça. Os chineses não consomem, nós consumimos, né? Etiquetagem de projeto obrigatória para novos edifícios. Como o Goldenberg colocou, a gente tem que partir para o nível obrigatório, tem que nivelar todo mundo no mesmo patamar. A própria indústria reconhece isso. Enquanto a etiquetagem não for obrigatória, ninguém vai usar, só vai usar se conseguiu um diferencial A, talvez, no sistema, né? Depois de construir o edifício, a gente tem que operá-lo, né? O colega do Secov colocou aqui no início aquela fala que ele atribuiu ao Marcelo, de um prédio que consumia mais energia, embora eficiente, porque a família que morava dentro dele era desperdiçadora. Isso é uma experiência real que aconteceu na Austrália, né? E a gente deveria se preocupar muito com o consumo em uso, porque os prédios dependem muito de como eles são usados, né? Nós temos prédios sendo construídos aqui em São Paulo que recebem certificação, as mais diversas, LEED, por exemplo, e estão consumindo igual ou mais do que os do mercado, porque são mal operados. Tem tecnologia, mas não está sendo usada. Geração distribuída é um grande potencial, tinha que ser estratégico, a gente tem que alavancar linhas de financiamento para que todo mundo comece a colocar um fotovoltaico no seu telhado e reduzir a sua despesa mensal. Plano Nacional de Eficiência Energética existe, tem numa gaveta lá do Ministério de Minas e Energia, mas a gente deveria transformar isso numa política eficaz e efetiva, com acompanhamento anual e medidas muito mais coercitivas, como o próprio Goldenberg colocou, né? Essa era a minha provocação inicial, né? O nosso painel começou com o professor Goldenberg, então, acho que com uma excelente palestra dele, muito inspiradora, é uma figura que nos inspira há muitos anos. Esperamos que ele consiga ver alguma melhora. Infelizmente, ele não está vendo, como ele próprio disse. Na sequência, agora, a gente vai ter duas apresentações dos debatedores em cima desse tema. O Ricardo Baitello, do Greenpeace, vai fazer primeiro, depois o Edward na sequência, e depois a gente vai ter uma breve sessão de perguntas. Então, anote as perguntas que vocês tiverem e eu chamo o Ricardo Baitello para a sua apresentação. Obrigado. Bom, vou começando até a apresentação chegar. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente fica bastante honrado de participar do painel, da discussão com o professor Goldenberg, que infelizmente teve que sair, com o professor Lamberts, que não conhecia pessoalmente ainda, e com o Edward. Eu vou tentar ser completamente sintético aqui, só chamando a atenção que acho que a discussão que está acontecendo, meu background é de energia, mas a gente vê essa intersecção total entre construção, arquitetura, mudanças climáticas, tanto na adaptação quanto na mitigação. Então, tanto pela discussão da cota ambiental, quanto pelo uso de materiais mais eficientes, quanto pela questão do planejamento urbano, eu acho que boa parte da solução que a gente tem aqui para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, tentar reverter essa trajetória, está aqui contemplada na discussão. Então, parabéns pelo evento. Hoje, a ideia é falar um pouco da matriz energética. Na verdade, a gente trabalha com cenários há um bom tempo. A gente teve 3 cenários brasileiros, né, de eletricidade, o mais recente de transportes, e agora, nessa segunda, a gente teve um lançamento de um cenário internacional, ou seja, global, de energias renováveis. Então, eu vou tentar passar um pouco rapidamente sobre isso e fazer um comentário sobre o posicionamento do CBCS, com o qual a gente concorda totalmente, né, com como a gente deveria avançar em eficiência energética. Aqui, basicamente, a gente trabalha em eletricidade, né, na campanha de clima e energia do Greenpeace. A gente trabalhou com eólica no passado, a gente está bem focado em microgeração, que a gente vai falar um pouco depois. A questão de hidrelétricas também, acompanhando as populações atingidas, né, com a consulta pública, e a gente deve ter um lançamento de um relatório semana que vem sobre o EIA-RIMA da usina do Tapajós.
E internacionalmente a gente também trabalha com a exploração de petróleo no Ártico, né, em outras áreas também, mas chamando a atenção para esse potencial problema que tende a aumentar ainda as mudanças climáticas, né. Onde eu posso... Acho que ele demora um tempo. Bom, falando um pouco já objetivamente sobre revolução energética, esse é o cenário que a gente tem trabalhando desde 2007. A gente teve 3 versões no Brasil e agora a 4ª internacionalmente. A ideia do cenário é realmente mostrar como é que a gente pode avançar com energias renováveis, dado o potencial que foi comentado pelo professor Lamberts, pelo Goldenberg também. E agora, recentemente, mais precisamente ontem, foi lançada a nova versão do Energy Revolution, e ele é o primeiro cenário que simplesmente zera os combustíveis fósseis até 2050, não só para a matriz elétrica, mas para transportes e indústria. Então, é o primeiro que eu tenho notícia, pelo menos, primeiro relatório que até 2050, pelo menos entre 40 e 50, ele zera completamente os fósseis para usos energéticos. As premissas gerais do Revolução Energética são, obviamente, a diversificação da matriz energética, um grande desafio que a gente começou, mas a gente ainda está muito longe de concluir. A geração distribuída, né, reverter o paradigma da geração centralizada que ainda opera no Brasil e ainda é a tônica no mundo, né. Eu acho que a gente está começando um processo mesmo na Europa ou na Ásia, de 8 anos para cá, é um processo bastante novo de descentralização e microgeração, mas, obviamente, ele vem acompanhado de redes inteligentes e de eficiência energética. Então, a ideia é apresentar um pouquinho 2 slides do cenário brasileiro e 2 do cenário internacional. Eu tenho algumas poucas cópias que eu vou deixar lá fora também para quem estiver interessado. Ele pode ser baixado no site sem problemas. Então, aqui é só uma amostra do que a gente espera para a matriz em 2050. Então, a nossa proposta é ter uma diversificação da matriz, a gente tem uma expansão hidrelétrica um pouco mais sustentável, que terminaria nos próximos 10 anos, privilegiando aproveitamentos pequenos e usinas fora da Amazônia. A gente teria um grande crescimento de eólica, solar e biomassa, que foram as 3 mencionadas, e eólica, solar, aliás, a gente tem aí uma divisão que não aparece no gráfico, mas que seria basicamente microgeração, usinas de grande porte e energia solar concentrada, que é CSP, que é uma tecnologia diferente, é capaz de realmente armazenar energia sob a forma de calor, e aí você ter uma geração solar que a gente pode chamar de noturna, né? No cenário também não aparece, aqui também a visualização não é imediata, mas a gente trabalhou com o cenário de referência, que era uma extrapolação do cenário do governo, e o nosso cenário, o cenário do governo, ele tinha ali uma média de 10% de eficiência energética, derivada aí do Plano Nacional de Eficiência, e a gente colocou 14% a mais além disso. Então, a gente acreditou que, dentro de um potencial que não é o teórico, é um potencial técnico, a gente poderia cortar 25% do consumo do Brasil em 2050 como decorrência de inúmeras medidas de eficiência energética. Aqui a gente já vai para o cenário internacional, que saiu ontem. Basicamente, o que a gente tem de diferença é que, para descarbonizar o setor de transportes, foi colocado muito mais responsabilidade no setor elétrico. Então, além de toda a lição de casa que a gente teria que fazer com eficiência energética, a gente tem a eletrificação veicular entrando na matriz elétrica mundial, e com isso a gente aumenta eólica, principalmente eólica e solar, numa quantidade bastante grande em relação ao que a gente tem hoje. Em relação aos números de 2014 e 2015, para vocês terem uma ideia, eólica aumentaria em 30 vezes no mundo e solar em 70 vezes. Então, é um número bastante grande, bastante ambicioso, mas a gente tem condições de almejar esse número, porque essas são 2 das indústrias que mais crescem solidamente nos últimos anos, e hoje no mundo, em 2014, 2/3 da energia adicionada no sistema é renovável, ao contrário do que a gente tinha 15 anos atrás, não precisa nem voltar tanto tempo. Aqui, como alguns resultados desse cenário, a gente tem um número de investimento total um pouco acima de 1 trilhão por ano,
esse investimento, se comparado com a economia de combustíveis fósseis para térmicas, ele se compensa. E quando a gente fala em geração de empregos, você tem uma geração de emprego total no período até 2030, não é nem no horizonte final, de 48 milhões de empregos contra 29 milhões num cenário de referência. Então, mostrando que vale a pena em termos de emissões, em termos de investimento, em termos de geração de empregos também. Aqui, eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes, mas é um pouco falando da operação das redes, que eu acho que é o ponto principal a ser superado. Eólica e solar são competitivas economicamente, mas a discussão que falta acontecer, e falta principalmente mais embasamento técnico de todas as partes, é a questão da operação dos grids. A gente está avançando nessa discussão nos últimos 5 anos. A EPE, a ONS estão se mostrando cada vez mais abertas e receptivas com a quantidade de eólica que cabe na matriz, a quantidade de solar. Mas o outro ponto extremamente importante que a gente tem nas nossas curvas de demanda é o gerenciamento dessa demanda. Então, além da eficiência energética, é como é que a gente torna a curva mais eficiente de forma a ter uma matriz mais enxuta, uma matriz que não tenha que ser construída para atender alguns picos. Então, a geração solar distribuída, ela atende totalmente ao novo pico de consumo à tarde, que a gente está experimentando cada vez mais com temperaturas mais altas. Então, acho que a gente tem iniciativas convergentes nesse sentido. Aqui eu acho que é uma discussão que a gente pode também fazer no debate de como a gente vislumbra as cidades, tanto comunidades isoladas, quanto a nova distribuição que a gente teria em termos de geração. Então, eu acho que é uma discussão que já está acontecendo desde o começo do evento e vai até o fim, de como os edifícios podem ter a sua geração de energia e como a gente também poderia ter plantas solares intermediárias, não as grandes plantas que a gente deve colocar, a gente já está instalando no Nordeste principalmente, mas plantas que possam ser compartilhadas por um número limitado de pessoas, que se chama de community solar, né, atualmente, e como a gente poderia fazer um arranjo inteligente, né, da harmonização e do despacho dessa energia de forma a garantir a segurança. Então, a gente tem a noção de que quanto mais eólica e mais solar a gente coloca na matriz, mais instável a matriz fica, é justamente o contrário. Né? Nesse ponto, eu até discordaria do professor Goldenberg. A gente tem potenciais diferentes, de acordo com as regiões do Brasil, para eólica, para solar, para biomassa, e a complementação dessas fontes, ao longo do tempo, ela consegue trazer uma matriz mais robusta. Então, nesse sentido, quanto mais, melhor. A própria eólica tem um comportamento diferente entre Nordeste e Sul. Então, é uma questão que vem pela complementação das fontes e vai ser ajudada pela eletrificação veicular e pelo armazenamento de energia. Quando a gente resolver esses dois problemas, a gente consegue ter essa disrupção e não fazer mais a discussão que a gente vem fazendo aí nos últimos 15 anos, né, sobre fósseis na matriz, nuclear na matriz e energia de base versus energia de ponta. Né. Então, aqui, esse é o penúltimo slide, só colocando algumas opções que a gente tem de energia solar e de cogeração. Um ponto que eu queria deixar em relação à energia solar, além da microgeração em telhados e de sistemas intermediários ou um pouco maiores em galpões, né, sejam eles supermercados de indústria, a gente lançou uma plataforma recentemente que se chama Solariza, que a gente utilizou o Google Maps, e a gente teve um ensinamento bastante interessante. Ele é basicamente um jogo que vale um sistema fotovoltaico no final. Depois de menos de um mês de lançamento, a gente tem 100 milhões de telhados com uma média de 1 kW já cobertos pelas pessoas, as pessoas entram e preenchem, e isso equivale a basicamente 2 gigawatts firmes de energia, equivale a Angra 1, Angra 2 e 2 térmicas. Candiota é uma delas, a segunda não me lembro o nome. Então, a partir disso a gente tem um mapa, né, um mapeamento dos telhados, e eu acho que esse ponto ele ajuda a gente ter uma discussão, além da cota ambiental, de mais um complicador, né, de como a gente poderia realmente usar os edifícios, seja a área comum ou sejam os telhados dos edifícios, para aproveitar a energia solar, que é mais um ponto super importante, além dos outros pontos que a gente quer ter de melhoria em edifícios sustentáveis. Eu acho que eu vou parar por aqui, só para deixar também, a gente deve lançar um cenário brasileiro 100% renovável no ano que vem, mas a gente fica à disposição. A gente tem uma série de iniciativas em microgeração, energia solar em escolas, a gente pode conversar depois. Obrigado.
tarde a todos. Eu sei que eu estou entre vocês e o almoço, então vou falar rápido. A gente comentou várias vezes o posicionamento do CBCS que a gente está lançando hoje. Eu acho que cabe ressaltar assim, os principais pontos dentro daquilo que a gente está falando, que a gente está no momento que o custo da energia está estourando, que o fator de carbono da energia está estourando, que a curva de carga da rede, os picos, estão mudando de horário, estão alterando, então a rede mesma está se adaptando, está no limite da sua capacidade. Dentro de tudo isso a gente vê grandes oportunidades, a gente vê as oportunidades para geração de energia distribuída, geração de energias renováveis, que o Ricardo colocou agora. A gente vê oportunidade e necessidade para gerenciamento do lado do consumidor, gerenciamento da demanda, que vem das redes inteligentes, medidores inteligentes. A gente vê também uma grande oportunidade na questão de eficiência energética, então redução de consumo de edifícios, que eu vou focar hoje apenas nessa parte aqui, é descrever um pouco os trabalhos que a gente vem fazendo dentro do Comitê de Energia do CBCS nesses últimos anos. A primeira coisa que o professor Goldenberg, na verdade, mostrou um gráfico que mostrava uma redução de consumo conforme a regulamentação térmica nas novas casas na Alemanha. A gente tem uma coisa que está mais ou menos o inverso. A gente tem mais prédios, a gente tem prédios que têm maior complexidade, que têm maiores demandas de conforto, que são maiores eles mesmos. E isso gera maior consumo de energia. Isso é normal. Os metros quadrados que você tem multiplicado quilowatt-hora que você consome em cada metro quadrado, dá os quilowatt-horas ao longo do ano. A gente tem aqui o consumo total elétrico no Brasil, a gente vê, desculpa, os números são pequenos, mas isso vem de 1990 até ano passado. A melhor tecnologia que a gente tem, de fato, para reduzir o consumo é crise. 2001 tivemos uma redução interessante, 2008 um pouquinho, 2015 a gente vai ver isso de novo. Mas a gente está, apesar de tudo que a gente fala de eficiência energética, a gente está vendo aumentos drásticos no consumo de energia pelo tipo de serviço prestado para essa energia. Então a gente está construindo novos edifícios. E a gente tem muitas ferramentas nessa construção dos novos edifícios. A gente tem a norma de desempenho, a gente tem normas de sistemas prediais, de ar-condicionado, de iluminação, que estão em constante reformulação. A gente tem um monte de novas tecnologias de automação, de sistemas de BMS, sistemas de automação predial. Temos VRF, VFD, VAV, todas as tecnologias do pessoal do ar-condicionado. Temos a profissionalização dos gerentes de facilities. A gente tem as certificações, tem a etiquetagem, PB Edifica, Celo Procel Edificações, LEED, Aqua, todos os projetos de IPTU verde. Então, teoricamente, a gente tem muitas ferramentas para estar melhorando essa conjuntura do que acontece, de qual que é o consumo de energia nas edificações. Porém, a gente vive uma realidade que tem muitas reclamações nos edifícios, temos dificuldade em muitos edifícios em conseguir condições, conseguir atender condições de qualidade ambiental, conseguir atender condições mínimas, problemas de manutenção e operação. A gente tem edifícios agora que tem sistemas caríssimos instalados de automação, sistemas inteligentes, que quando a gente faz visitas nos prédios, a gente vê que eles nunca foram ativados, nunca foram utilizados. A gente tem um grande estoque construído que depois de 10, 15, 20 anos, você começa a precisar trocar, não o edifício, mas alguns dos sistemas, os sistemas elétricos, iluminação, os sistemas de ar-condicionado. Então, a gente tem uma necessidade de fazer retrofit, de ver como isso acontece dentro da realidade dos edifícios existentes. A gente vê que isso não está dando a economia de energia que a gente estava procurando. Esse é um slide que eu estou mostrando há muitos anos, mas ele é cada vez mais relevante. Tem dados de 1990, na verdade, de um edifício que foi projetado, que ganhou vários prêmios de sustentabilidade, etc., no Reino Unido. Era um edifício renomeado, que depois de 2 anos de operação, eles voltaram e enxergaram que estava consumindo mais que o dobro daquilo que foi projetado. Tem vários problemas, várias questões aqui dentro, mas quando a gente olha para os estudos dos últimos 3 anos, de 3 anos para cá, a gente vê o mesmo problema no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Esses edifícios todos, com todas essas tecnologias embarcadas, com um monte de critérios de sustentabilidade, com selos, não estão performando, não estão reduzindo o consumo de energia. Então, a gente está se enganando. A gente está saindo com um papo de sustentabilidade, de eficiência energética, e a gente não está conseguindo comprovar aquilo que a gente está falando.
Então, isso formou a base assim, de uma série de conversas, uma série de discussões. E quando você vai para congressos brasileiros de eficiência energética, quando você discute eficiência energética, você vai para as empresas, tem um monte de gente falando disso. Tem muitas pessoas. E, geralmente, eles chegam com tecnologias, com trocadores de calor, com painéis solares, com sistemas de medição de qualidade de energia. Isso aqui é uma viga fria, variadores de frequência. Só que o problema que a gente está vendo aqui, anteriormente, não é falta de tecnologia. Muito pelo contrário, é uma tecnologia que poderia funcionar muito bem, mas que não está dando o desempenho que poderia. Então, as nossas conversas têm começado em volta disso. A gente não está conseguindo atingir o desempenho. O problema não é tecnológico. Então, a gente começa por onde? A gente começou a discutir a questão da gestão. Como que você gerencia a energia? Como que você começa a medir? Daí, recorrendo para normas internacionais, a ISO 50001 é exatamente sobre isso. Tem muita gente muito inteligente no mundo inteiro pensando nisso. Então, como linha de base, o que eles estão falando que você precisa fazer para gerenciar a energia? Eles não falam de tecnologia, eles fazem de políticas, de revisões energéticas, de construir linhas de base, indicadores, benchmarks. O que é seu desempenho? O que você está medindo? Você está medindo, mas você está se comparando com o quê? Onde você começa? Eles falam em treinamento, eles falam em monitoramento, medição. Essas são as questões que a gente sentiu que realmente precisa no estoque de edifícios construídos. Então, a gente lançou o projeto de desempenho energético operacional, que é o projeto DEO, do CBCS, que eu convido todos a entrar aqui no site. Tem muitos resultados, tem documentos, tem relatórios sobre todas essas áreas. Na verdade, eu estou falando só de eficiência hoje, mas já fizemos coisas de medidores inteligentes também. Mas as etapas aqui que a gente desenvolveu, assim que eu vou apresentar hoje, está formatado um pouco diferente no site, mas a gente sentiu que tem que ter um ecossistema de técnicas, de informações, de materiais de referência, de profissionais capacitados para poder fazer essa gestão energética. Então, o ecossistema, vamos dizer, técnico, o embasamento técnico que o CBCS está ajudando, está colocando aqui, eu coloquei essas 5 etapas. Então, a gente começou a discutir indicadores e benchmarks. O que você está consumindo? Isso é bom ou ruim? De lá, a gente possibilita diagnósticos energéticos. Você sabe se está ruim? Você manda alguém lá que vai mapear, que vai olhar, que vai identificar como que você melhore, que vai talvez ligar o sistema de automação que você desligou na hora que você entrou no seu prédio que não estava funcionando. Mas não adianta falar só em energia se você não está proporcionando um ambiente confortável e saudável. Você está se enganando, você está consumindo pouca energia, mas você não está sendo eficiente porque você não está proporcionando o serviço que você se propôs a fazer. Então, tem também que estudar essa questão de qualidade e satisfação dos usuários. E, finalmente, você tem que comunicar os benefícios, você tem que ter uma linguagem visual, e você tem que informar as políticas públicas através disso. Tem muita gente já participando no Comitê de Energia. Destaco aqui o PNUD, Ministério do Meio Ambiente e a Embaixada Britânica, que estão trazendo aportes financeiros aqui para o projeto. Etapa 1, passando rapidamente, o benchmark. A gente começa colocando uma discussão de quilowatt-horas por metro quadrado por ano. O quanto você consome. Isso é positivo ou negativo. Tendo essa base, qualquer um que tem uma conta de energia, sabe qual que é a área do seu edifício, já pode começar a fazer uma gestão energética. Então, uma coisa muito simples, uma avaliação interna que você pode fazer em 5 minutos de identificar onde você está. O piloto que fizemos está disponível aqui no site também, é para a primeira tipologia, que era agências bancárias, que você entra aqui, você coloca a sua área, você coloca a sua cidade, ou busca pelo CEP, ele procura dados climáticos para aquela sua região, daí você entra aqui o seu consumo anual, o seu consumo mês por mês, você puxa da conta de energia. São poucas informações, uma análise que demora 5 minutos. Aí você já gera um indicador aqui que vai te falar se o seu consumo energético é bom, típico ou ruim. Nada mais é que isso, mas é a primeira etapa, é onde você começa. Claro que um consumo bom em Manaus é totalmente diferente de um consumo bom em Curitiba. Isso é normal, você tem um impacto do clima. Então a gente leva isso em consideração. Em outros fatores, nos benchmarks complexos, a gente também leva em consideração densidade de ocupação, número de usuários, área de estacionamento, etc. Então publicamos isso para a agência bancária, estamos publicando agora mais complexo para edifícios de escritórios, estamos trabalhando em prédios públicos. Em seguida, pretendemos partir para mais 10 tipologias de edifícios comerciais para publicar esses benchmarks. Está tudo no domínio público. Em diagnósticos energéticos, o benchmark só te fala onde você está, não te fala o que fazer. Então, você precisa de um alinhamento
para como fazer um diagnóstico energético. Mas, de novo, dentro do CBCS, por meio de vários projetos, estamos desenvolvendo metodologias, estudos de caso, pilotos, vamos disponibilizar um software de automação que está sendo trazido da Inglaterra, traduzido, treinamentos para auditores, futuros treinadores de auditores e uma especificação padrão e um guia de contratação. Temos também uma metodologia de avaliação de satisfação dos usuários, que estamos implantando aqui para gerar um banco de dados de respostas de pessoas aqui em edifícios comerciais no Brasil, se eles estão confortáveis ou não, como é que está realmente performando esse edifício, mais detalhes aqui. A gente tem pensado bastante na parte de comunicação, o que você fala, que você está fazendo, onde você está. Esse aqui é um exemplo real do Reino Unido, de novo, de um edifício, na verdade esse é o prédio do Ministério de Minas e Energia do Reino Unido. Eles foram obrigados por lei a colocar uma etiqueta falando qual que é o nível de eficiência deles. Era G. Ao longo de 2, 3 anos, eles passaram um pouco de vergonha, sozinhos, assim, com medidas de baixo custo, baixo e zero custo, eles conseguiram aumentar esse G, chegar no nível C aqui, que é um pouquinho acima da média. Então, como que você faz uma comunicação visual? Como que você discute a importância da transparência, da possibilidade de obrigar as pessoas a colocarem etiquetas lá falando onde eles estão. Essa aqui é a etiqueta PBedifica para edifícios novos, que é a etiqueta a parte de projeto e construção. Como que isso poderia ser traduzido eventualmente num formato que faz sentido para o usuário final do edifício, ou o que você está querendo comunicar para isso? O público para essa etiqueta aqui é quem vai comprar o edifício. O público para essa nossa, assim, uma futura etiqueta de consumo real é preocupante. As pessoas que estão pagando as contas de energia lá dentro, para saber onde eles estão. Então, a gente também tem relatórios, tem discussões, muita coisa com Procel, Eletrobras, discutindo como isso se faz. Finalmente, depois de tudo isso, a gente pode também discutir o papel de políticas públicas. Não tudo pode ou deve ser feito através de políticas públicas apenas. Eu acho que você cria uma estrutura, você cria uma implementação voluntária no mercado, depois você pode também ter políticas públicas que vão utilizar isso como base e vão funcionar bem. Então, o exemplo que a gente sempre cita do sistema na Austrália, Neighbours, que começou de forma voluntária, com essas etiquetas de consumo e uso de edifícios, atingiu 60% do mercado comercial, e o governo depois torna isso obrigatório. É o melhor exemplo que todo mundo cita. Então, a gente tem uma lista de potenciais políticas públicas com base nesse tipo de trabalho que podem ser adotadas e que vão realmente, que a gente está vendo pelos nossos estudos de caso e experiência, se transformar em grandes economias de energia e grandes reduções de consumo. Era só isso. Obrigado, Baitello, obrigado, Edward. A gente fica feliz que vocês estão com fome de eficiência energética, então vamos abrir para um breve debatezinho aqui. A primeira é para mim mesmo. Como você enxerga as políticas de leilões energéticos que contratam energia de usinas solares e eólicas centralizadas? Bom, é melhor do que fazer um leilão de energia suja, né? Mas certamente são coisas complementares, né? A gente imagina que a geração distribuída tem um grande potencial para crescer e contribuir muito para os gargalos que o sistema tem, né? Quando a gente fala na geração centralizada, a gente vai ter que ter uma rede de distribuição e elas começam a ficar sobrecarregadas com o tempo. Na medida que a gente começa a gerar energia lá dentro, a gente começa a mudar esse cenário. A Alemanha está lutando com isso e não é fácil, né? A Alemanha tem toda a intenção de ser um país limpo em breve. A Alemanha já tem momentos em que 100% da energia que ela consome é renovável, momentos, né? E trabalhar com 100% de renováveis é uma coisa difícil. A gente tem que trabalhar com redes muito mais inteligentes, robustas, do que a gente opera hoje, baseado num despacho unilateral, né? Pelo que eu sinto, o pessoal está mais com fome do que com vontade de fazer perguntas. Eu aproveitaria aqui só os nossos debatedores para algum comentário final que eles gostariam de fazer. Eu diria que o nosso posicionamento é uma inspiração. A gente gostaria de levar esse posicionamento para fora a partir de agora
e ver se a gente consegue motivar mais a sociedade a entender dos problemas, porque o que a gente tem visto por parte do governo, infelizmente, é esconder o problema embaixo do tapete, né? O ano passado a gente teve uma oportunidade riquíssima de exercitar a eficiência energética que foi perdida, né? Esses dias eu falei que 2001 tinha sido um exemplo interessante, fui criticado, porque 2001 teve racionamento, foi horrível, indústrias fecharam. Sim, esse foi o lado negativo, mas teve um lado extremamente positivo, como o próprio professor Goldenberg colocou, que as pessoas aprenderam a economizar. E aquele degrau na linha de crescimento que o Edward mostrou para vocês, o efeito da crise de 2001, levou 2, 3 anos para a gente voltar a consumir o mesmo que consumia em 2001. Né? Houveram trocas de tecnologias muito interessantes e houve fixação de comportamento durante aquele período de que a gente poderia ser mais eficiente do que é. O que aconteceu depois disso foi só incentivo ao consumo. A própria presidente anunciou aquela redução da tarifa, que foi uma catástrofe, porque aquilo era um incentivo a consumir mais, numa situação que a gente já estava com o sistema debilitado. Tivemos uma falta de chuvas depois disso e, infelizmente, a eficiência energética não está na agenda deste governo, né? Mas eu vou passar a palavra para o Baitello, para as suas considerações finais, e se alguém quiser colocar alguma pergunta, mande por escrito. Eu vou só concluir do ponto em que o professor Lambert parou. Eu acho que é realmente o que aconteceu, né? A gente, agora, principalmente em 2012, a gente teve o incentivo a consumir mais, né? Com a MP 579, agora as tarifas estão aumentando, estão se equalizando, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande que ela não chega, né, ao setor residencial. Eu acho que tanto pela descentralização da matriz, eu acho que a gente, do ponto que a gente coloca de solar, eu não comentei, mas a ideia é que 80% seja descentralizado de microgeração. A própria Alemanha começou com grandes usinas e depois foi descentralizando, porque é muito mais fácil você dar o incentivo correto do que você depender de leilões e depender de usinas que você não tem certeza se vão ser construídas no final, porque o preço teto não foi justo, ou alguma coisa aconteceu, ou a linha de transmissão não chegou, como acontece com as eólicas. Mas eu acho que, em relação à eficiência, a gente tem que pensar, acho que a gente teria que realmente fechar um plano, né, entre todos os grandes players. Eu acho que é possível, a gente tem uma grande gordura para queimar. As pessoas têm que reaprender a ter eficiência, como foi colocado no painel da manhã, é uma questão de educação também, né? O Edward falou um pouco da tecnologia, pontuou muito bem, né? O exemplo dele deixa bem claro que a tecnologia não vai nos salvar, então não basta a gente fazer um cenário e dizer onde a gente pode chegar se a gente não tiver um compromisso conjunto, né? Tanto do governo dando os canais corretos, quanto dos setores que podem ainda reduzir o consumo, né? Então, a indústria, tem vários setores de indústria que podem ainda fazer muito mais. A gente está falando de eletricidade, mas calor também pode ser feito muito mais. Eu acho que esse compromisso ele pode ser atingido no Brasil. A gente não tem uma realidade onde a gente está encolhendo a matriz, como alguns outros países, onde você tem uma guerra entre os microgeradores e a concessionária, como no Havaí ou na Espanha, né? Até de criminalizar esse tipo de geração. Acho que no Brasil você tem espaço para todos, né? Você tem o potencial renovável, você tem com isso a possibilidade aí de ter uma transição para uma frota veicular, e você tem oportunidades para todos, né? Hoje as concessionárias estão num grande problema, mas eu acho que elas também teriam oportunidades nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa tornar tangível quais são os benefícios da eficiência energética. Enquanto a gente está na modalidade optativa, realmente em poucos recursos sendo destinados, como no Procel, a gente avança lentamente, a gente poderia ir muito mais longe e muito mais rápido. Obrigado. Só complementando em cima do que tu colocasse, eu acho que a questão educacional ela é crucial. Eu discordo um pouquinho da questão da gordura. Eu acho que a gente é um país em desenvolvimento, a gente ainda precisa consumir muito mais, né, para atender um maior nível de conforto às pessoas que hoje não consomem, né? Mas a gente tem que procurar trilhar um caminho diferente do que o que a gente viu lá fora, né? Primeiro, aumentar muito,
os consumos e depois tentar racionalizar. A gente poderia estar trilhando um caminho completamente diferente. Como o professor Goldenberg falou, a estrutura legal está aí. A estrutura legal nasceu da última crise de energia de 2001, né? A Lei 10.295 e o decreto que regulamentou ela precisa ser usada e a gente precisa fazer pressão para que ela seja usada. E o setor da construção pode mudar de patamar. A gente está de um patamar de consumidor de energia e a gente pode ser um parceiro da solução, né? Quando a gente fala em geração distribuída. Então, são edifícios com maior valor agregado. Tem um enorme potencial para a gente tocar aí. Edward, para as palavras finais, que o pessoal está com fome mesmo. Tá bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui, rapidamente, que é da Luciana, que são: quais seriam as possíveis maneiras de incentivar a prática de retrofit, principalmente de edifícios não residenciais? Na verdade, eu acho que 2 anos atrás, no SBCS, tivemos um painel inteiro sobre retrofit, sobre essa discussão de quais são as dificuldades, problemas, desafios. Foram apresentados várias experiências interessantes. E um dos principais desafios, na verdade, foi a questão de regulamentação. Você não consegue aprovação com os bombeiros, fazer um retrofit, troca de uso mais profundo. Então, o CBCS participou de um projeto de lei, várias informações sobre isso, eu acho que estão disponíveis no site do CT Projeto, né? Que fez. Sim, CT Projeto. Então, podem dar uma olhada. Só para fazer umas últimas colocações aqui, eu falei da tecnologia, um pouco para provocar. Tem muitas tecnologias muito boas, que de fato precisamos. O que eu estava colocando, e talvez a gente esteja utilizando do jeito não otimizado, mas a gente precisa sim de uma série de tecnologias que estão disponíveis aí no mercado. A outra questão que eu queria colocar, só o último ponto, é a questão de transparência. É que a gente trata dados de consumo de energia como se fossem segredos do Estado. Assim, com todo mundo com muito medo de ser criticado, de abrir as contas, de não posso mostrar isso, o que eles vão achar. Eu gostaria de pensar um pouco em como que a gente pode reverter isso, como que a gente pode criar um espaço, uma cultura de transparência, as pessoas compartilhem os dados. Se tiver alguém aqui que é, sei lá, síndico, dono, gerente de facilities de um prédio, vem conversar com a gente depois, que a gente faz umas auditorias, a gente faz uns levantamentos, disponibiliza os dados para vocês dentro desses projetos que a gente tem. Mas quanto mais as pessoas mostram os resultados e se abrem com os dados, mais você cria uma cultura de melhoria, assim. Então, acho que isso é um potencial importante. Bom, só para fechar, então, eu queria agradecer os debatedores pelas apresentações, agradecer ao professor Goldenberg, que não está mais presente, mas sempre brilhante e muito inspirador. Queria agradecer vocês por ter ficado aqui até essa hora, e tão loucos para almoçar. E queria convidar todos aqueles que têm interesse em energia a se juntar a gente nas discussões do Comitê Técnico de Energia, porque a gente tem uma agenda bastante ocupada lá e gostaria de estar produzindo mais coisas úteis e ouvir o que vocês acham que é necessário também. Muito obrigado pela presença e eu acho que agora eu passo para a Adriana para o fechamento da manhã. Então, parabéns pelo painel, professor Lambert, Ricardo, Edward. Bom, então, alguns recados para nossos trabalhos da tarde. Nós teremos um intervalo de almoço até às 14h10, por favor. É um horário de almoço curto, mas vamos tentar para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo para os trabalhos da tarde. Nós temos 2 restaurantes aqui na USP, na ECA e na Engenharia, com serviço de van, e também uma lanchonete aqui na biblioteca. Então, bom curto almoço, até breve, e à tarde nós nos encontramos novamente. Parabéns.